A paz de Deus com todos. Esse vídeo foi especialmente para uma aluna minha que precisou faltar e precisa acessar a aula, Ana Carolina, mas pode ajudar a todos quantos precisam também. Vou fazer uma pequena revisão da fase 1. Primeiro vamos falar os conteúdos que a fase 1 explana. Ela fala sobre música sacra, o que é música, o que é som, sobre os naipes utilizados na nossa igreja. Ela também fala dos 3 elementos musicais, melodia, harmonia e ritmo, e das 4 propriedades do som, timbre, duração, altura e intensidade. Ela vai começar a trabalhar as notas musicais, também a pauta, as claves. Ela trabalha a altura, ou seja, onde se escreve essas notas. Então vamos lá, para não ficar muito extenso, mas procurando explicar bem explicadinho. Música sacra. Música sacra é música destinada a louvor e súplicas a Deus. Tem 2 tipos de música, a sacra e a profana. A profana não precisa se referir exatamente a algo muito estrondoso, mal, maligno, não. Não precisa estar incentivando as pessoas a fazerem algo que não deveriam. Mas pode ser uma música simples, como Parabéns a Você, uma canção de brincar, nada que vai prejudicar o seu intelectual. Porém, há hinos de louvores e súplicas a Deus para que a gente possa louvar e honrar o grandioso Deus. Esse nós consideramos músicas sacras, tá bom? A música, ela é a combinação do som? Sim. Ela é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som? Sim. As definições são inúmeras, depende dos livros. E o MSA, ele traz vamos usar a palavra certa, esta frase é a arte de expressar sentimentos por meio de sons coordenados produzidos por voz ou instrumento musical. Lembramos sempre que há muitos livros, até o próprio livro você pode ir lá pegar o MSA e ir lá ver qual que é a bibliografia, né? Nada se tirou do nada. Ninguém vem aqui, colocou uma frase e não tinha. Então você tem aqui vários livros que você pode ter também ideia de onde pegar. Então quando você faz uma avaliação com um bom avaliador, que, né, essa pessoa deu uma boa lida em vários livros, não tem mal nenhum que você, né, falando certo, que você não possa dizer. Porém, é importante também, já que você vai fazer uma prova utilizando a MSA, tente utilizar as palavras dele também, tá bom? Som é tudo que nós podemos ouvir. O som é aquilo que os nossos ouvidos podem ser captados, porque os nossos ouvidos, os animais também captam sons, mas que nós não podemos ouvir, não é mesmo? Mas o que vai ser considerado para nós seres humanos é aquilo que podemos ouvir, ok? E esse som ele pode ser musical ou não musical. O som musical é aquele que pode ser escrito e gravado musicalmente, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. O som não musical são os ruídos, aqueles que a gente escuta no dia a dia, o chuveiro, a máquina de lavar, o liquidificador, o motor de um carro. Esses nós não gravamos em uma partitura. Hoje, com as partituras modernas, contemporâneas, se dá jeito para tudo, mas nós estamos falando da partitura convencional, tá bom? Vamos lá, elementos da música. Elementos da música são aqueles que nós vamos encontrar na música, no som musical, que é melodia, harmonia e ritmo. A melodia é a combinação de sons sucessivos, por exemplo, mi, fá, sol, fá, mi, ré. Você tem várias notas uma após a outra que formam uma melodia. Ré, mi, fá, sol. Então, você vai formando um som, certo? Vai formando uma ideia musical. Essa é a melodia. A harmonia é um conjunto de notas que se dá à própria melodia, né? São outras melodias criadas juntas dessa melodia principal para embelezar a música. Então, nós dizemos que a melodia é a combinação de sons simultâneos dados de uma só vez. É aquele som que você tem um dó e um sol ao mesmo tempo e não um dó e um sol depois. Eu toco o dó e o sol juntos. Isso é uma harmonia. Também pode ser considerado uma orquestra tocando junto, onde nós temos os irmãos do baixo, os irmãos do tenor, do contralto, do soprano, todos tocando ao mesmo tempo. Então são várias vozes, cada voz tem a sua própria melodia,
porém que juntos nós temos como uma harmonia. O nosso inário, o inário evangélico, ele foi criado também para ser usado pelos evangélicos, colocando vozes femininas, soprano e contralto, vozes masculinas, tenor e baixo. Nós temos, que mais? No nosso inário, né, essas vozes, mas não utilizamos elas exatamente para o canto coral, nós utilizamos elas para os instrumentos, o que foi uma boa ideia, tem dado muito certo, né? Se não tivesse dado, não tínhamos tantos instrumentos aí percorrendo pelo mundo, formando, né, a orquestra. Então, deu certo. Ritmo é a combinação dos tempos. Não adianta nada você tocar Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Não vai casar, né? Tem algo errado aí, o tempo tem um tempo errado. É preciso combinar os tempos de forma precisa, correta, ordenada, para que possamos tocar juntos. Porque eu não posso tocar num tempo, o baixo no outro tempo, o tenor no outro tempo, que isso vai dar um nó do Borogodó. Quem já assistiu Chaves, aquela banda do, né, professor Girafales, aquela bagunça geral. Então, é preciso que seja feito a melodia, a combinação de sons sucessivos, a harmonia, a combinação de sons simultâneos e o ritmo, que é a combinação dos tempos, ordenada entre sons longos, curtos e pausa. Sim, pausa, tem sempre aquele que gosta de cortar a pausa, não pode, é o momento de você respirar, menina, menino, não faça isso. Propriedade do som. Qual é a diferença de propriedade do som para elementos musicais? Propriedade do som, você vai utilizar também no dia a dia. O som musical ou não musical vai ter timbre, vai ter duração, vai ter altura e vai ter intensidade. Vamos começar pela intensidade. Muita gente confunde intensidade com altura, dizendo que o som está alto ou baixo. Não, intensidade é o volume do som. O termo correto é forte ou fraco. A altura é a frequência do som, é a capacidade do som ser grave, médio ou agudo. Os homens têm vozes graves, as mulheres têm vozes agudas. Então, isso é altura. Intensidade é o volume do som, se o seu som é fraco, se o seu som é mediano, médio, se o seu som é forte. São expressados pelos sinais de dinâmica. P, suave, PP muito suave, MP meso suave, meio suave, F forte, MF meio forte, FF fortíssimo, FFF extremamente forte. Esses são os sinais que expressam a intensidade dos sons, são os sinais de dinâmica. A altura é outro papo, é outra história. É a capacidade do som ser grave ou agudo. O leão, por exemplo, tem um som grave. Um passarinho tem um som agudo. E os instrumentos musicais? Quanto menor o instrumento, mais agudo. Vai uma dica, né? Quanto maior, mais grave é o som. Então, os instrumentos também podem ser, como a flauta doce, a flauta transversal, agudos. Podem ser graves, como o bombardão, como o cello. Isso é a altura. O piano e o órgão têm uma capacidade de fazer essas três regiões da frequência dos sons. Ela tem o som grave, médio e agudo, tudo dentro de um instrumento só. Mas a maioria dos instrumentos ele tem uma determinada tessitura, uma determinada capacidade de executar o som. Então, por exemplo, o violino faz sons mais agudos, a viola vai fazer sons mais graves. Porém, com a viola comparada com o cello, vai ter um som agudo também, porque o cello vai ter um som grave. Só que o contrabaixo, que também é da mesma família, vai ter um som tão grave quanto o cello. Então, para vocês verem que os instrumentos têm a sua capacidade de tessitura e também tem suas famílias, que até ali onde eu acho que eu dei uma pulada, mas depois eu volto nisso. E vamos para duração. Duração é a capacidade do som ser curto ou longo. Se você tem tá ou tá, o som ele vai esperar um pouco mais ou um pouco menos. Essa capacidade de duração do som. Para quem já faz aula de música e está só repassando, é representado pelas figuras musicais: semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Timbre é a capacidade de cada instrumento ter a sua cor própria. Cada mulher tem a sua voz própria. O marido consegue reconhecer a voz da sua filha ou a voz da sua esposa.
Se ele tem ali 3 filhas, ele tem 3 timbres diferentes. Então, você consegue perceber, sem precisar olhar, somente pelo ouvido, se tem uma viola, um violino, se tem um cello, uma flauta doce, se é um piano, se é um órgão. Você consegue perceber se aquele instrumento tem um vibrato, se não tem. Então, isso é timbre. É a cor característica de cada instrumento, de cada som. Que timbre eu poderia dar de exemplo para um timbre não musical? Qualquer coisa que faça barulho. Copo, motor de um carro, chuveiro, máquina de lavar. Todo objeto ele faz um determinado barulho. Então, qualquer objeto faz um barulho. Até mesmo a folha de papel faz um barulho. E na musicalização nós brincamos com as crianças de tirar som do papel. Então, tudo que tem som, ele tem timbre. Ele tem sua característica própria. Muito interessante, né? Muito legal. Porque existem milhões de objetos, milhões de coisas e a gente consegue discernir, né, da onde vem o som. Quem já tem a minha idade, assistiu TV Cultura, que som é esse? Né? Sabe que instrumento que vem, da onde vem aquele som, que é muito legal. A altura do som é estudada através das notas musicais, das pautas e das claves. A nota musical, ela existe. Eu vou fazer um vídeo ainda só de os instrumentos musicais, né, da Bíblia, né, o que a Bíblia conta de instrumentos musicais. E lá em Gênesis nós já temos o pai da música, já tem escritas que falam sobre a música. Então a música ela é tão antiga quanto o próprio homem, né? Porque o som, né, vem, E para quem acredita nas coisas de Deus, acredita que antes deste universo já havia outro, então, né, há muito tempo atrás. Porém, a escrita musical, ela é escrita numa pauta de 5 linhas e 4 espaços, contada sempre de baixo para cima, nunca de cima para baixo, muito menos como eu quiser. E dentro dessas linhas e espaços, nós vamos colocar as notas. Dependendo da clave, muda-se a posição das notas. E para quem toca teclas, o importante é a clave de Sol e a clave de Fá escrita na 4ª linha. A clave de Sol dá nome à nota da 2ª linha. Eu tive que dar uma pausa, mas eu vou deixar esse vídeo. Eu me perdi, eu estava falando das claves. E a clave de Sol dá nome à nota da 2ª linha. A clave de Fá da 4ª linha dá nome à nota da 4ª linha. Então, a clave, ela dá o nome à nota. Nada é coincidência, nada é por acaso. Nossa, eu percebi que a clave de Sol começa na 2ª linha, a nota da 2ª linha é Sol. Isso não é um acaso, isso é fato. A nota se escreve, se dá o nome da clave. Então, a clave de Sol começa na 2ª linha, então ela dá nome à nota da 2ª linha. A clave de Fá começa na 4ª linha, então ela dá nome à nota, vai se chamar Fá, a nota da 4ª linha. E se a clave de Fá, que não é a que nós que tocamos teclas estuda, mas ela existe, ela é tocada, então ela começa na 3ª linha, então a nota Fá vai ser na 3ª linha, certo? E aí você vai conciliando quem vem depois de quem, se você sabe a sequência do nome das notas. E fica aqui o resumão da fase 1 e vamos para a fase 2.